Olá, estamos de volta com o Dossiê da Juventude Marista, apresentando os resultados da pesquisa Aspectos Culturais e Crenças da Juventude Marista. Já falamos sobre várias escolhas que podemos fazer hoje em dia. E a religião? Qual o espaço que ela ocupa na vida dos jovens? Minha família inteira é de uma igreja só, né? A gente vai numa igreja evangélica e daí eu pego e daí eu vou também. Se minha família não fosse tão ligada, eu não iria na igreja. É que eu não gosto muito de ficar parado, assim, ficar prestando atenção lá, assim. Eu tenho uma religião, né? Eu sou católica, mas eu também frequento a igreja evangélica, porque os meus pais são separados, então às vezes eu vou na católica com a minha mãe e na evangélica com meu pai. E eu acho que a religião é muito importante na vida de uma pessoa, porque você tem um apoio, assim, é o alicerce da sua vida, na minha opinião. Eu acho que a religião na minha vida é muito importante, porque, tipo, ao acordar assim, a primeira coisa que eu peço, Deus, me dê um bom dia, obrigado por esse dia. O jovem ainda é aquele mesmo ser humano que busca sentido. E esse sentido para ele, a religião passa a ser uma possibilidade de preenchimento desse sentido ou de busca desse sentido. No entanto, é preciso ampliar um pouco o conceito quando fala de busca de sentido na religião para o jovem. Eles buscam muito mais a vivência da espiritualidade. Nem sempre essa espiritualidade está vinculada a uma religião tradicional. Aí é comum você ver os jovens buscar novas formas de viver a espiritualidade, buscar novos fetiches, novos símbolos, novos grupos, novas comunidades, né? Que nem sempre vão trazer algo consistente para a vida desses jovens. Então há que ter uma sabedoria por parte das grandes tradições religiosas. Saber manter-se alicerçados em princípios que são universais e, ao mesmo tempo, tornar isso aberto para a participação dos jovens. Entre as escolhas religiosas de cada um, destaque para a maioria católica. Chama a atenção que 12,5% dos jovens denominam-se atualmente sem preferência religiosa. Quando se trata de pertencer a uma religião, 58,6% não se sentem obrigados a aderir à prática religiosa dos pais e 53,3% não têm interesse em atrair outras pessoas para a sua fé. A vivência da fé, para os jovens, já não está tão vinculada a uma comunidade de fé. 32,2% são indiferentes e 37,4% acham que a comunidade é dispensável. Antes eu não ia pra igreja, né? Eu sempre ficava na rua. Daí eu tenho duas amigas minhas que elas sempre vão nessa igreja que eu sempre vou, agora. Daí elas falaram assim, vamos Lucas, é bom, né? É bom. Daí eu acabei indo, eu acabei gostando de lá. Porque as pessoas acolhem a gente assim com... Não assim com só pela presença da gente, acolhem a gente com o coração, entendeu? Não adianta nada ir na igreja. Porque eu vou e fico pensando, que horas são, eu quero ir embora daqui, tá chato isso. E porque eu não entendo o que o padre fala, assim. Eu acho que a dificuldade é a gente conseguir passar o que tá na Bíblia de um modo que o jovem não fique cansado e essas coisas. Alguns grupos religiosos ainda despertam o interesse dos jovens. 12% dos jovens disseram fazer parte da Pastoral Juvenil Marista. Com maior ou menor frequência, 44,3% afirmaram ter o hábito de rezar. Eu não tinha o costume de rezar. Aí o meu pai começou a falar assim, ó filha, porque pra mim rezar era Pai Nosso, Pai Nosso, Ave Maria e não sei o quê. Aí meu pai me abriu assim, sabe? Fala como se fosse seu amigo, fala como se ele estivesse no seu lado. Eu rezo toda noite. Porque eu tenho medo, porque às vezes eu tô aqui na internet, tô vendo alguns vídeos assim de espírito, de susto, eu fico com medo. Eu acho que a sua religião você pode praticar ela na sua casa mesmo, orando sozinho, durante a noite, antes de dormir, mas isso tem que ser feito com verdade. Acreditando naquilo que você está falando, prestando atenção nas palavras que você está pensando, porque muitas vezes a gente reza um Pai Nosso por aí e a gente nem sabe o que significa. Os jovens, quando perguntados sobre a relação entre ciência e religião, assumem posicionamentos diferenciados. 39% acham que há entre elas um conflito, 37% acham que há entre elas uma relação colaborativa, 24% acham que não existe relação entre ciência e religião.
Havendo entre religião e ciência um conflito, 17% posicionam-se do lado da religião, 22% posicionam-se do lado da ciência. Eu acredito sim fortemente em Deus, assim. Eu acredito que é uma pessoa que está todo dia do meu lado, eu faço orações. Particularmente não acredito na existência de um Deus. Não vejo como que ele, um ser supremo de energia infinita, daria bola pra gente. Não consigo interpretar isso. E no momento também não estou muito atrás de saber dessas coisas. A ciência diz, né, que são tudo por coisas, por átomos, por essas coisas. Só que por trás eu acho que tem uma pessoa superior, tipo um Deus superior que ajuda a gente a seguir em frente, ter força para lutar. Se por um lado, 46,6% confiam pouco nas instituições religiosas, por outro, 47,4% dos jovens acredita muito na presença do sagrado em sua vida. E ainda 43% acreditam muito na vida pós-morte. 59,6% atribuem a Deus as coisas boas que lhe acontecem. 55% acreditam que Deus realiza milagres e curas. Porém, 12% ainda desconhecem a experiência do sagrado na sua vida. Programas religiosos na TV e no rádio não fazem sucesso entre 80% dos entrevistados. Os jovens diferem a ética da religião. 56% indicam o amor como raiz de todas as religiões, embora o mesmo percentual concorde que pessoas sem religião possam ter uma vida tão ética quanto as que creem. A gente aprende na igreja assim, a ser mais, a compreender mais, pegar e ter mais solidariedade, né, com a pessoa, assim, pegar e respeitar. E também tem outras coisas que você intensifica na igreja, como o amor ao próximo, que daí vem com a convivência com Deus e com as outras pessoas. Saindo um pouco dos referenciais religiosos, muitos jovens buscam modelos de vida nos adultos mais próximos de si. É uma geração que se apega pouco à figura de heróis midiáticos, por acreditar que eles são imperfeitos e cada um deve ter a sua personalidade. Ao serem perguntados sobre o que mais valorizam numa pessoa adulta, temos a seguinte informação: 31,3% a maturidade, 11,6% ser verdadeiro, 11,28% a confiabilidade seguida do bom humor. Ao fim desse dossiê, podemos entender o quanto nossas juventudes são plurais, a maneira de pensar, de entender o mundo e de encarar sua responsabilidade cidadã e religiosa. Percebemos que os diversos contextos e as variadas circunstâncias em que vivem nossos jovens inauguram novas complexidades para a missão educativa e evangelizadora marista. Como maristas, a exemplo de Champagnat, somos desafiados a ajudar os jovens a desenvolverem todo o seu dinamismo, sua identidade, seus valores e uma visão ampla das grandes questões que interferem no desenvolvimento humano, pessoal e social. Se oportunizarmos o seu protagonismo, se os ajudarmos a terem voz e a conciliar fé e vida, eles certamente vão transformar o mundo num lugar melhor, aqui e no futuro, sejam eles das gerações X, Y, Z, ou qualquer outra que seja.